Graça e paz, Gabi. A paz, Gabi. A paz, Loren. A paz, Douglas. A paz, A Douglas. paz, Loren. Tudo bom, Loren? A paz, Douglas. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus te abençoe, meu. Quero ver a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Estão vendo meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Este não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Levanta a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, transforma nessa hora, me chama para fora, Ressuscita-me. Tu és a vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer. Nada tudo em mim, só ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Move a minha fé, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, saca nessa hora, me chama para fora, renova a minha pedra, me chama pelo nome. a paz, Isabelle, a paz, Azaf, a paz, Robinho, a paz, o Yara. Deus abençoe vocês. A paz, Robson, Yara, Azaf, Isabelle, graça e paz para todos. Deus abençoe a vida de todos, né, que está assistindo a nossa live, né, que está tirando esse momento para estar cultuando a Deus, né, nesse dia abençoado, cheio de calor, né, mas vamos agradecer a todo o tempo, né, por ter o calor, tem o frio, e sabemos que muitos, né, nem acordaram hoje e não estão na mesma... do mesmo jeito que a gente está aqui agora, né? E aqui a gente está reclamando, né? Mas vamos dar graça por tudo que acontece nas nossas vidas, né? Deus abençoe a cada um que está assistindo, cada família representada, que Deus dê muita saúde para cada filho que está aqui na nossa live neste momento. Para dar início à nossa live,
Vamos começar com a oração de confissão, seguida com a introdutória. Senhor, meu Pai, estamos aqui, Pai querido, diante de Ti, Pai. Muito obrigado por esse momento, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me perdoa todas as vezes que eu confesso a Ti, que possa, Pai querido, limpar meu coração para assistir a Tua palavra, Senhor Jesus. Toma, Pai querido, a minha vida nas Tuas mãos, a vida dos meus irmãos nas Tuas mãos. Pai querido, venha dar um culto abençoado, Pai querido. Um culto, Pai querido, aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos escutar, satisfazer o nosso ego, Pai. Que muitas vezes, Pai, Deus quer nos corrigir e a gente não quer atender, a gente não quer saber, mas sabemos que tudo que o Senhor faz para nós é para a honra e glória do Senhor. Tudo que o Senhor faz é para melhorar a nossa vida, Senhor Jesus. Então, Pai querido, que possamos ter mais fé, confiar mais em Ti, Pai querido, que tudo vai dar certo. Toma a vida do pastor Alberto nas Tuas mãos, Pai querido, que ele possa, Pai, fazer a Tua vontade, não a vontade dele, Pai querido. Cerca com seus anjos, livra de todo mal, dos inimigos, Pai querido. Toma, Pai querido, a vida dele nas Tuas mãos, que ele venha sempre fazer a Tua vontade, não a dele. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz, Monique. A paz, irmã Marlene. A paz, Vinícius, Tamires. A paz, mamãe. Que Deus abençoe a sua vida. Tudo de bom. Graças a paz, Monique, né? Tamires também. A irmã Marlene, Vinícius, né? Ao Zé Carlos, a Cristina. Tudo de bom aí para vocês. Também graças e paz para a dona Marlene, né? Que Deus continue guardando e protegendo vocês aí. Amém? Nós começamos o verão, foi ontem, né? Ontem ou hoje? Não, acho que é amanhã. É amanhã? Acho que é. Amanhã ou terça. Mas assim, eu estou vendo o verão como tivesse começado no sábado, né? Quente, né? Alguns pontos assim, até mesmo sem nuvens, né? Mas nós sabemos que tudo que vem de Deus é bom, né? Amém. Sabemos que esse calor também se faz necessário, como o frio, como a chuva, né? Então nós entendemos que vindo de Deus é bom. Amém? Amém. Eu queria estar compartilhando com vocês uma palavra se encontra em João 11, 38 ao 44. João 11, do versículo 38 ao 44. João 11, 38 ao 44. Amém? Amém. Que diz assim: Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou por me haverdes ouvido. Eu também sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muito, pois, dentre os judeus
que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Amém? E até o 45. Creram nele. Creram em Jesus. Quando nós falamos dessa passagem sobre Lázaro, né? Ressurreição de Lázaro. Já preguei algumas vezes sobre essa passagem. Preguei já sobre Lázaro, amigo de Jesus, né? Mas hoje eu quero trazer algo para os irmãos. Algo para nós entendermos de uma vez por todas. Que essa passagem nos mostra. Essa passagem nos mostra e nos leva a entender que o possível, você e eu podemos fazer. Eu quero que você entenda que o possível, você e eu podemos fazer. Mas, pastor, de repente o meu possível é muito difícil. Eu volto a dizer, o possível você pode fazer. O possível eu posso fazer. Jesus tinha muita amizade com Lázaro e suas irmãs. Para nós começarmos a entender a passagem, nós vamos entender como Jesus era tratado e era visto em relação à família de Lázaro, que na realidade seria Lázaro, o caçula, né? Marta e Maria. Marta seria a mais velha e Maria seria a do meio. A palavra de Deus nos leva a entender que Jesus tinha muita amizade com essa família. Jesus tinha uma amizade tão grande de até mesmo toda vez que ele vinha na aldeia de Betânia, onde morava Lázaro, Maria e Marta, ele ia à casa deles. Toda vez que Jesus vinha em Betânia, Jesus ia visitar Marta, Maria e Lázaro. Uma certa vez, né, dentro desse enredo da qual o texto está nos ensinando, nos explicando, Jesus Maria, na realidade, mandou chamar Jesus na cidade onde que ele se encontrava. Uma das coisas que me chamou a atenção dentro dessa passagem foi isso. Maria pede até mesmo um mensageiro para ir chamar Jesus, que Maria sabia que Jesus estava na cidade próxima a dela. Maria sabia que Jesus estava aproximadamente a 3,5 km de distância da casa deles. Mas eu acabei de falar que toda vez que Jesus vinha na cidade de Betânia, Jesus visitava Lázaro. Mas desta vez, Maria não esperou Jesus até mesmo chegar à cidade. Maria pediu que alguém fosse avisar Jesus que Lázaro, o amigo dele, a pessoa que ele amava, estava muito doente. A palavra de Deus fala que 3,5 km. 3,5 km dá para fazer até a pé, né? Hoje, vamos botar assim, 3,5 km é uma distância muito curta. A palavra de Deus fala que na realidade esse mensageiro, quando ele sai e vai chamar Jesus a pedido de Marta e Maria, e na realidade esse mensageiro era moço. O mensageiro encontra a cidade a qual Jesus estava, cidade de Pérea, que era ao lado da cidade de Betânia. O mensageiro passa o recado a Jesus. Jesus, Lázaro, teu amigo,
a qual você ama muito, se encontra muito doente. É só o Senhor, e só o Senhor pode o ajudar. Agora eu quero falar algo para você. Quando esse mensageiro dá essa mensagem para Jesus, é automaticamente por Jesus amar muito, até mesmo o amigo dele, que era Lázaro, era para Jesus sair no mesmo momento para poder visitar o amigo dele que se encontrava doente. É uma pergunta que eu vou fazer para vocês, eu sei que vocês não vão ter como responder. Agora imagine vocês ter um amigo que vocês amam muito e que ele ama vocês, estar doente, está aproximadamente 3,5 km, e ele manda te chamar, porque ele sabe que você pode até mesmo ajudar naquela doença. Eu fico imaginando o que você faria nesta hora. Eu tenho certeza que vocês iriam no mesmo momento, iria na mesma hora. Só que quando o mensageiro dá esse recado a Jesus, né? Jesus ouve o recado e leva aproximadamente 2 dias para atender aquela pessoa que a qual ele ama muito. Parece até meio contraditório nós até mesmo falarmos, porque a história nos mostra que realmente Jesus o amava, e Jesus a 3,5 km, podendo ir atender o amigo que a qual ele amava muito, Jesus só aparece depois de 2 dias. Uma das coisas que nos chama a atenção em relação a isso, por que Jesus não atendeu no mesmo instante? Então nós vamos entender também por que Jesus não atendeu também no mesmo instante. Uma das coisas que estava acontecendo naquele momento, que existia um grupo tramando e querendo matar Jesus. Quando Jesus recebe até mesmo esse recado, Jesus não podia ir ao mesmo instante, porque ele correria o risco de morrer antes da hora. Não era que Jesus tinha medo de morrer, não. Existia o momento certo para que Jesus viesse morrer. Se Jesus fosse até mesmo atender Lázaro naquele momento, ele iria morrer antes de tudo ser concluído, antes dele finalizar o que ele veio fazer aqui na terra. E Jesus teria que finalizar. Até para que houvesse salvação, Jesus teria que finalizar. Uma das coisas que talvez Maria não entendeu é que Jesus não podia até mesmo se arriscar a tal ponto de morrer antes do tempo, porque existia algo que a qual Deus havia mandado Jesus fazer, e se Jesus morresse antes, Jesus não iria concluir. Jesus chega depois de 2 dias, e uma das coisas que Jesus faz Marta vem de encontro a Jesus, Maria continua nos seus afazeres, e Marta fala assim: mestre, estava te aguardando aqui alguns dias atrás, porque o seu amigo, aquele que a qual tu amava, né, morreu. Mas se tu estivesse aqui, quando eu falei contigo, quando eu mandei o recado para ti, o teu amigo não teria morrido. O teu amigo estaria vivo, Jesus. Agora, Jesus, não adianta nada. Sabe por que não adianta nada, Jesus? Que teu amigo morreu. E Jesus, quando ouve, até mesmo, né, Marta falar desta forma, Jesus, ele fica triste.
ele fica triste. Mas ao mesmo tempo, algo que me chamou a atenção, que eu vou falar aqui para os irmãos, de repente os irmãos vão até se assustar. Marta estava chorando. Existia um povo que a qual estava chorando, que ainda estava vivendo ainda até mesmo aquele período da morte de Lázaro. Mas eu quero trazer algo para você. Vou falar algo que você talvez vá até se assustar. Jesus não tem preocupação com o teu choro. Jesus não tem preocupação com o meu choro. Pastor, que isso, pastor? O senhor está ficando maluco? O senhor está falando besteira? Eu quero falar para você que Jesus não se preocupa com o seu e nem com o meu choro. Eu quero falar para você, quem tem preocupação por algo, é pessoas que não sabem o que vão fazer. Quando você se preocupa com algo, que alguém traz um problema até você, aquilo ali vai te trazer uma preocupação, porque você não sabe o que você vai fazer. Você não sabe como resolver aquela situação. Mas eu quero falar para você, Jesus não tem preocupação para com o seu choro. Jesus tem compromisso contigo. Jesus, ele sabe que mesmo você até mesmo chorando, mesmo você até mesmo se lamentando, ele tem compromisso contigo. E por que eu falo que Jesus não tem preocupação com o teu choro? Porque Jesus tem tudo sob o controle dele. Jesus tem tudo nas mãos dele. Jesus sabe como resolver os seus e os meus problemas. Quando Jesus encontra aquela multidão chorando, Marta chorando, logo após vem Maria, e com a mesma fala de Marta. Se tu tivesse nos atendido na época que a qual nós até mesmo te chamamos, o nosso irmão não teria morrido, Jesus. Mas tu disse que nos ama e deixou o nosso irmão morrer. Algumas pessoas que estavam até mesmo ali presentes fizeram um comentário: Senhor, tu cura os cegos, os aleijados, mas quando tu foi chamado para atender o seu amigo que se encontrava doente, que nós sabíamos que tu podia curar ele, tu não veio e teu amigo morreu. E agora tudo acabou. Mas eu comecei a analisar a forma com que Marta até mesmo chegou até mesmo perto de Jesus para falar, e a forma que Maria chegou para falar com Jesus. Marta, quando chegou até mesmo com Jesus, ela chegou de uma forma até mesmo questionando, ou até mesmo interrogando, ou até mesmo falando de forma um pouco mais dura, um pouco mais pesada com Jesus. Seria assim, seria mais ou menos assim: tu fala que nos ama, tu fala que é nosso amigo, e quando nós mais precisamos de ti, tu não vem nos atender. A forma com que Maria fala, a Bíblia nos relata, que Maria vem com a mesma fala, da mesma forma que Marta falou, só com atitudes diferentes. A palavra de Deus fala que Maria, quando ela encontra até mesmo com Jesus, ela fala igual Marta falou, com a mesma fala, mas ela se humilha, ela se ajoelha aos pés de Jesus. Eu quero falar algo para você. Qual é a forma com que você está falando com Jesus? Você está falando de uma forma que a qual até mesmo alguns costumam dizer: eu vou colocar Deus ou Jesus contra a parede. Eu quero trazer algo até mesmo para os irmãos. Eu já vi pessoas até mesmo falar, que coloca Jesus contra a parede,
que até mesmo chega e fala para Jesus: olha, ou tu resolve ou tu resolve. Tu é o Deus, né? Tu é o Filho do Deus que resolve todos os problemas. Eu sou teu filho, eu sou teu servo e tu vai resolver os meus problemas. De repente, Marta chegou dessa forma, mas Maria já chegou agindo de forma diferente. Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que agora não adianta mais nada, Senhor. Mas mesmo assim, tu estás aqui. Eu quero falar algo para você. Independentemente de algo que a qual você até mesmo esteja almejando ou esteja sonhando, eu quero falar para você que o teu sonho não morreu. Eu quero falar algo para você. Quando Jesus chega e vê a atitude de Maria, ele fala assim: ó, Maria, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Eu te convido hoje, na noite desse dia, para você crer e ver a glória de Deus. Independentemente de tudo aquilo que você até mesmo deseja, ou que sonhou, ou que planejou, deu errado. Mas eu te convido a você crer. E se tu crer, tu verás a glória de Deus. Os teus sonhos não morreram. Os teus sonhos estão dormindo. Quando Jesus fala até mesmo com Maria, se Maria crer, verá a glória de Deus. Jesus logo automaticamente fala para Maria: Maria, Lázaro irá ressuscitar. Maria responde da seguinte forma: eu sei, Senhor, naquele grande dia, todos os mortos irão ressuscitar. Eu quero trazer algo para você. Uma das coisas que me chamaram a atenção: Maria estava do lado de Jesus. Maria era amiga de Jesus. Marta era amiga de Jesus. Marta estava do lado de Jesus. Mas Marta e nem Maria acreditava que o seu irmão poderia ser ressuscitado. Marta e Maria não estavam dispostas a acreditar e a crer que ela poderia ver a glória de Deus sobre a vida dela. De repente, algumas coisas que a qual você até mesmo esteja pedindo, ou que esteja almejando, não está acontecendo, porque está faltando fé em você. Está faltando você crer realmente, para que a glória de Deus venha de forma sobrenatural na sua vida. E que o impossível venha ser realizado. Porque o que é impossível para você é possível para Deus. Eu quero trazer algo para você. Marta e Maria estavam ao lado de Jesus, falava com Jesus, andava com Jesus, comia com Jesus, tinha amizade com Jesus, mas não acreditava a tal ponto que Jesus poderia agir de forma sobrenatural na vida deles. A palavra de Deus nos mostra que quando Jesus fala para Maria: se tu creres, Maria, mas seria mais ou menos dessa forma, vou até conjecturar. Quando Jesus fala para Maria, fala assim: Maria, será que você não entendeu o que eu já falei para Marta? Volto a falar para você também. Se tu creres, Maria, tu verás a glória de Deus. A palavra de Deus mostra que quando Jesus chega, até mesmo conversando com Maria, após ele falar isso, ele fala assim: olha, aonde está sepultado Lázaro? Maria pega e fala para Jesus assim: mas mestre, já se passaram 4 dias. A palavra de Deus mostra que quando Maria, junto com Marta, vai até o sepulcro, mesmo não crendo, ela leva Jesus até o sepulcro. Eu quero falar para você: de repente você não tem mais fé, de repente você não crê mais, mas leve Jesus junto contigo em relação aos seus problemas familiares, em relação aos seus problemas financeiros, em relação aos seus sonhos. Amém. Mesmo que seus sonhos você entenda ou você veja que morreu. A palavra de Deus mostra que tinha muitos judeus que acompanharam Marta e Maria até o sepulcro.
Na realidade, aqueles judeus também não acreditavam no que iria acontecer. Na realidade, de repente, tem pessoas que não acreditam mais que os teus sonhos possam ser realizados. De repente, você mesmo não acredita mais que os teus sonhos jamais podem ser realizados. Mas eu quero falar para você, independentemente da sua falta de fé, independentemente de você crer, eu quero falar algo para você na noite desse dia. Traga Jesus para junto dos seus problemas. Traga Jesus para junto das suas dificuldades. Amém. E você verá a glória de Deus sobre a sua vida. A palavra de Deus mostra que levaram Jesus até a porta do sepulcro. Agora nós vamos começar a entrar na mensagem cujo texto que tem coisas que você pode fazer. Na realidade, o texto é: o possível você pode fazer. O que é possível que você pode fazer? O impossível, de repente, hoje, é que você não tem fé o suficiente. Mas o possível, eu quero falar para você, é você trazer Jesus para o seu lado. Trazer Jesus para andar do seu lado, caminhar contigo. Amém. Isso é possível. Basta você querer. A palavra de Deus fala que Jesus para em frente ao túmulo. Quando Jesus para em frente ao túmulo, uma das coisas que Jesus fala para aquelas pessoas que estavam até mesmo acompanhando: retire a pedra. Será que Jesus não podia até mesmo clamar? Até mesmo falar para Deus: Senhor, envia um anjo aqui para poder abrir a porta onde que Lázaro se encontra? Será que não podia? Será que Jesus não podia? Será que Jesus não tem esse poder? Mas eu quero trazer algo para você. Quando Jesus até mesmo fala sobre isso, para retirar a pedra, na realidade Jesus está mostrando para mim e para você: existem coisas que eu e você temos que fazer. Aquilo que não dá para nós fazermos, nós entregamos na mão de Deus. Nós entregamos na mão de Jesus. Jesus estava falando assim: olha só, é possível vocês tirarem a pedra. Eu quero trazer algo para você. Ei, retire a pedra que a qual está atrapalhando o seu andar. Retire a pedra que a qual está atrapalhando o seu sucesso de forma humana, de forma espiritual, de forma financeira. Retire a pedra. A palavra de Deus mostra que as pessoas foram e retiraram a pedra. Quando retiram a pedra, a palavra de Deus fala, e é bem clara. Ela fala que Jesus dá um grito. E quando Jesus dá um grito, Jesus fala assim, ó: Lázaro, venha para fora. Agora eu fico imaginando uma pessoa já morta aproximadamente 4 dias. Imagina uma pessoa morta há 4 dias, sendo colocada dentro de um túmulo ou de uma gaveta. Como é que já deve estar o cheiro daquela pessoa? Como é que já deve estar os órgãos daquela pessoa? O coração já deve estar começando já a se desfazer. O mau cheiro é muito grande. Tanto é que Marta e Maria falam: Senhor, já cheira mal. Senhor, não tem mais condição. As vísceras, até mesmo de Lázaro, já estava ficando podre. De repente as unhas já estavam começando a cair. 4 dias. Eu quero trazer algo para você. De repente você tem sonhos que já faz mais ou menos 3, 4 anos. Mas eu quero falar para você na noite desse dia: aquele mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro é o mesmo Jesus que tem poder de ressuscitar os sonhos que já estão mortos há alguns anos. E quando Lázaro levanta, uma das coisas que me chamaram a atenção: Lázaro, se tivesse sangue, vamos imaginar, já estava coalhado, já estava estragado. O cérebro também já estava estragado.
Quando Jesus ressuscita Lázaro, Jesus refez tudo aquilo que estava ruim. De repente a sua vida está ruim. De repente os teus sonhos estão acabados, estão estragados, estão apodrecidos. Mas eu quero falar para você, Jesus ressuscita sonhos, renova tudo. Jesus traz tudo de novo. Jesus transforma tudo de novo, da mesma forma que transformou na vida de Lázaro. Sangue passaram a ser bombeados pelo coração. Aquele coração que estava estragado, aqueles órgãos que estavam estragados, começaram a ter vida. Foram tudo renovado. Tudo começou novo. Eu quero falar para você, ei, de repente, algo que a qual você já está pedindo anos e mais anos, você já não tem nem mais consciência se seria bom ou se seria ruim. Eu quero falar algo para você na noite desse dia. Deus tem o poder de renovar tudo na sua e na minha vida. Aqueles órgãos que a qual até mesmo Lázaro, até mesmo estava tudo danificado, tudo se fez novo. Jesus quer fazer novo na sua vida e na minha vida. Jesus quer ser o primeiro, Jesus quer ser o único. Independentemente da caverna que a qual te enterraram ou que você se enterrou, Jesus tem como renovar, te tirar da caverna. Mas eu vou até conjecturar em relação a isso. A Bíblia não me diz sobrenome de Lázaro. A Bíblia só fala que era Lázaro. Mas eu vou conjecturar. Lázaro naquela época era um nome comum. Muitas pessoas tinham o nome de Lázaro. De repente, quantos Lázaro foi enterrado ali? Mas eu quero falar para você, de forma conjecturando, quando Jesus chamou Lázaro, Jesus chamou Lázaro por nome e sobrenome. Porque se Jesus falasse, Lázaro, sai para fora, todos os Lázaros que foram enterrados ali iriam se levantar. Mas pastor, todos os Lázaros se iriam levantar. Eu quero trazer algo para você. Quando Jesus vier ressuscitar os teus sonhos, a sua vida, a sua saúde, Ele vai te chamar por nome e sobrenome. Porque é algo direcionado para você. Jesus direcionou o chamado para Lázaro. Jesus ressuscitou a vida de Lázaro. Mas Jesus chamou por nome e sobrenome. Entenda isso. Jesus, nessa noite, Ele quer te chamar pelo seu nome e sobrenome. Jesus jamais irá te chamar por apelido. Deus não te chama por apelido. Deus quer ressuscitar. Deus quer se fazer presente na sua vida através dos seus sonhos, através da sua felicidade, de ver algo acontecendo de novo em sua vida. Tudo aquilo que a qual até mesmo possa estar estragado na sua vida emocional, na sua vida sentimental, na sua vida financeira. Ei, Jesus quer refazer. Jesus quer que venha tudo ser feito novo para que você tenha vida e vida com abundância. A palavra de Deus mostra que quando Lázaro sai para fora, uma das coisas que me chamaram a atenção foi que Lázaro saiu com um lenço no rosto e todo atado. Era comum naquela época. As pessoas que morriam envolvia num lençol, né, e prendia e jogava um lenço sobre o rosto. Era comum. A palavra de Deus fala que Jesus fala para as pessoas que estavam em redor: ei, tire o lenço dele e desatai. Imagine uma pessoa com um pano no rosto, tampando, e todo amarrado. Eu creio que Lázaro levantou, mas o espaço que Lázaro, que a qual deu, não foi nem passo, foi pulos. Lázaro foi pulando tipo um canguru em direção à saída do túmulo. Jesus quer te tirar do túmulo. Eu quero falar algo para você também. De repente, você vai levantar que nem Lázaro. Os olhos estão fechados ainda. E estar preso por alguma coisa ainda. Mas eu quero dizer também para os irmãos que têm mais tempo na fé: ei, Jesus colocou essa responsabilidade em suas mãos, para que você venha
tirar até mesmo o lenço que esteja atrapalhando a visão do seu irmão mais novo, e até mesmo desatar as amarras que a qual está prendendo ele. Jesus te levantou para isso. A palavra de Deus nos mostra que isso você pode fazer, isso eu posso fazer. Tem pessoas que estão precisando de ressuscitar. Entenda você que você é um mensageiro de Deus para ajudar nessa tarefa. Jesus ressuscita, mas quem tira a pedra é você. Jesus ressuscita, mas quem tira o lenço é você. Jesus ressuscita, mas quem tira as amarras é você do seu irmão. Amém. Amém? Essa palavra que eu queria deixar para você na noite desse dia. Até mesmo para aqueles que a qual já estão sem amarras, mas estão incumbidos, estão com a responsabilidade de ajudar aqueles que ainda estão com amarra. E até mesmo aqueles que estão com amarra. Hoje é noite de salvação. Quer tirar as amarras que a qual está te prendendo? Quer ver teu sonho ressuscitado? Quer ver sua vida restaurada? Aceite Jesus na noite desse dia como seu único e suficiente Salvador. Amém. Essa palavra eu queria deixar para vocês. E agora nós vamos ouvir um louvor que é em relação a essa mensagem que a qual nós trouxemos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre. Nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre. Nessa hora, me
me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a sua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Minha Pedra pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Amém? Amém. Deus abençoe a todos aí, né? Nosso irmão Antônio, irmã Lourdes, nosso irmão Wendel, Elisa, Thaísa, Mimi e o Enzo. Deus abençoe vocês. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos. Oremos então. Senhor, meu Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse dia que a qual tu nos concedeu. Te agradecemos que tu és um Deus que ressuscita, Pai. Ressuscita sonhos, ressuscita planos, Pai. Pai, tu és um Deus que dá, Pai, deu a vida do seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para que nós fôssemos ressuscitados. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, por essa semana que está começando agora, por todos a qual estão aqui nos ouvindo, por todos a qual está te cultuando, ó Deus. Deus, porque nós entendemos, ó Deus, que não é só uma live. Nós entendemos, Pai, que esse momento que a qual tiramos, Pai, é um momento de culto a Ti, Deus. É um momento de gratidão a Ti, Deus. Deus, então, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, uma semana abençoada. Amém. Que está começando hoje, Deus. Deus, que venha uma semana de bênção, uma semana de vitória para o seu povo. Eu te peço que todo espírito de enfermidade caia por terra em nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, te peço que te guarde, que guarde o seu povo, Pai, e livra de todo mal, Pai. Sejais conosco, Pai, dando uma noite de sono tranquila, abençoada, Pai, para cada um de nós. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam: Amém. agindo Deus, Quem impedirá? e a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. e a alegria do Senhor, É a nossa força. eu Eu e minha casa e minha casa serviremos serviremos ao Senhor. ao Senhor. Amém? Amém. Amém. Avisar, né, que quarta-feira teremos nossa live às 19h30, né? E domingo pela manhã teremos nosso culto, né? O presencial. Será o último culto, né, pastor? Do ano. É o último culto do ano. E peço aos irmãos, né, que vão todos, né, que será um culto de comunhão, né? E os pastores gostariam que todos estivessem presentes nesse culto, né, no último culto do ano, né, que será às 9 horas da manhã, tá bom? E logo mais teremos a nossa live às 18h30. Deus abençoe cada filho, cada família que assistiu a palavra do Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Muita Deus abençoe. saúde.